Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido a amada igreja a ler a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, apenas um versículo nesta noite para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Gênesis, capítulo 22, no versículo 8. Gênesis capítulo 22, versículo 8, para a nossa meditação desta noite. Primeiro livro, todos encontraram? Amém. Irei ler o versículo e a igreja lê o mesmo versículo após eu terminar o versículo. Amém? Amém. Gênesis capítulo 22, versículo 8 diz assim: Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguia ambos juntos. A igreja leu o mesmo versículo? Verso 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Amém, igreja? Amém. Vamos ao assento em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado. Glorificado seja o santo nome. Glória a Deus. Quem está triste, diga amém. Glória. O pastor, glorificado seja o nome do Senhor. Lemos o versículo, lemos o capítulo, não é no livro de Bereshit, quer dizer, no hebraico Bereshit 22, versículo 8, a respeito do homem da fé, o homem que aprendeu a adorar o Deus do invisível. Ele saiu de uma terra chamada Ur dos Caldeus, por uma promessa que Deus tem feito em sua vida. Deus falou: se Abraão saísse de Ur dos Caldeus, deixasse a sua parentela, o pai de Abraão chamava-se Terá, era um homem empresário que fabricava ídolos, e Deus o chamou Abraão no meio desta família para mandar para uma terra distante. E a Bíblia diz que Abraão saiu pela fé, e Abraão percorreu a Palestina pela fé. E a Bíblia diz que quando Abraão, o qual o nome dele não seria Abraão, mas Abrão, que quer dizer exaltíssimo ou exaltado, Abrão saiu com a sua esposa Sara e alguns ali seguidores, alguns empregados da sua casa, para uma promessa que Deus o tinha dito, para uma terra onde manda leite e mel. E Deus disse para Abraão que ele teria um novo povo, e esse povo seria multiplicado como a estrela do céu, como a areia do mar. Observamos aqui que Abraão, Sara era estéril, e Abraão, já velho, era um homem muito rico. A Bíblia diz que era um homem muito rico, tinha vários empregados, homem dono de gado, fazendeiro muito rico. Abraão era tão rico que ele comprava os escravos que fugiam das fazendas, para os escravos não morrerem, os seus patrões não matavam os escravos, ele comprava todos e colocava na sua família. Abraão era aquele homem de misericórdia. Abraão era aquele homem que de amor, que apaziguava os mais fracos, e com isto ele conquistou várias pessoas, inclusive homens fortes, preparados, como a Bíblia diz que ele tinha 318 homens preparados, e cada homem valia mais do que 10 homens. O homem preparado, a Bíblia diz que com 380 homens, ele venceu 5 reis. Aleluia! Então eram homens preparados, não só fisicamente, mas inteligentemente, e principalmente aqueles que seguiam o próprio Deus único de Abraão. Agora a Bíblia diz que Abraão, ele alcançou um filho completando
ali a sua família, Abraão, agora Sara tinha Isaac, no nome Riso, o menino da promessa, Sara com 90 anos, Abraão com 100 anos, e ali a sua esposa teve Isaac. E a Bíblia diz que o menino estava com 13 anos de idade. Deus foi provar o amor que ele tinha pelo Deus único. A Bíblia diz que Deus pediu a Abraão o seu único filho. Meu Deus. Aleluia. Mas ele tinha outro filho, que era com a escrava Agar, chamada Ismael. Mas Deus fez questão de falar para Abraão que não era Ismael. E disse o nome dele no versículo: eu estou pedindo o seu filho Isaac. E falou o nome dele, Isaac. E Abraão, o que passou na mente de Abraão naquele momento, que lutou muito para ter esse filho, a sua esposa sofreu muito para alcançar essa bênção, e agora Deus pede para recolher essa criança. E nesse versículo 8, que acabamos de ler, Deus tem uma fé tremenda, e sabia que o Deus que nós adoramos é o Deus do impossível. Nós que não confundamos, nós que não cremos, nós que duvidamos, quando Ele faz uma promessa em nossas vidas. Isaac era o menino da promessa, e a Bíblia diz que Deus vai e pede a Abraão Isaac. E no pedido de Deus a Isaac, parece que estou vendo Deus falando, indagação minha com Abraão. Eu vou provar se Abraão realmente ele gosta de mim. Aleluia. Se ele gostar de mim, ele vai dar o seu filho. Era o único filho que ele tinha. Abraão estava cumprindo a lei que estava lá no 10º mandamento: não terás outro Deus além de mim. Jesus falou nas suas pregações, no seu ensinamento: aquele que deixar de me amar, por amar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Deus está falando assim: em primeiro lugar me busque, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Aleluia! Eu sou o Deus de milagre. Deus fez uma prova ali no Monte Moriá. No Monte Moriá, a história até hoje, estudando hoje na parte da manhã, que foi no Monte Moriá que nasceu a cidade de Jerusalém. Diga glória a Deus. Aleluia. Foi no Monte Moriá aonde iniciou o grande povo de Deus que até hoje permeia pela face da terra. Aleluia. Foi no Monte Moriá que Deus fez uma promessa, que de lá nós vamos enxergar o Messias. Foi no Monte Moriá, que é a cidade de Deus, onde Deus escolheu aquele monte para o seu nome ser glorificado naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Abraão vai subindo o Monte Moriá. A Bíblia diz que ele percorreu 3 dias, mas a Bíblia diz que ele foi com seus empregados, foi com lenha, foi com cutelo, foi com fogo, e também foi com sacrifício, que seria o seu próprio filho. E ali subiu o Monte Moriá. Mas Abraão era aquele que adorava a Deus. Aonde Abraão chegava, ele fazia um altar para Deus. Abraão ele tinha a certeza, Abraão ele tinha uma alegria. Aonde ele estivesse, Deus estivesse com ele também. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde Abraão armava sua tenda, ele também fazia um altar para o Senhor. E todo dia Abraão fazia um sacrifício ao Deus Altíssimo, porque ele sabia que Deus estava com ele. O Deus da promessa que prometeu, ele estava sempre junto com ele. Abraão queria que Deus ficasse sempre com ele. E a Bíblia diz que Abraão subiu ao Monte Moriá. Ele profetizou. Você sabia que Abraão foi o primeiro profeta da Bíblia? E foi, pastor? Foi. Abraão foi o primeiro profeta da Bíblia. Mas o profeta da Bíblia não é aqueles que estão no livro? Não, Abraão foi o
portador do profeta. Está na Bíblia, pastor, tá? Gênesis capítulo 20, versículo 7. Lá está ali um dos ofícios de Abraão, o primeiro profeta da terra. Diga bem, Deus quer dar profecia nessa noite para você. Você deixa de profetizar para você. Deus vai dar profecia para você nessa noite. Crente que não sonha mais com o Espírito Santo, crente que não sonha mais com o anjo no céu, Deus vai abrir, vai sarar a mente de crente nessa noite, e você vai passar agora a ver coisa sobrenatural sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O crente vai falar língua estranha, mesmo sonhando. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Abraão subiu com Isaac. Isaac fez uma pergunta para Abraão e disse: Pai, nós temos a lenha, nós temos aqui o cordeiro, nós temos aonde, temos aqui a lenha, temos fogo, mas aonde está o cordeiro? E Abraão profetizou: Deus proverá para si um cordeiro. Aleluia. É uma profecia. Ele subiu e disse: Deus proverá um cordeiro para si. E ali criou o nome: Deus proverá. Deus vai prover na tua vida. Aleluia. Deus vai prover um cordeiro na tua vida. Na tua vida financeira, no teu casamento, Deus vai prover. Aleluia. Ele subiu para o Monte Moriá. Abraão tinha o sacrifício Isaac, mas Deus tinha também um cordeiro para Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de Abraão subir o Monte Moriá, o cordeiro já estava esperando ele no cume do monte. Dê glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas no Monte Moriá não tinha fazenda. No Monte Moriá não tinha ali uma manada de gado. Ali não tinha vários cordeiros. Mas o Deus que eu pregamos, que você crê nesta noite, Ele fazia na hora o cordeiro, que era o dono da vida. Nele está a vida. Salmo 36, versículo 9. É Ele que gera a vida. Aleluia. É Ele que forma o corpo e mantém o corpo. Não só de feijão e arroz, mas também mantém os peixes, com o alimento dos peixes. Ele tem alimento também dos anjos. A anjo também alimento, logo, o anjo tem vida. Ou não tem? Diga amém. Então ele precisa de alimento. Louvado. As estrelas também têm vida. Diga amém. Eles também têm alimentos. Ou você não sabia? Será, pastor? Logo, a estrela tem vida. A vida de uma estrela é 50 milhões de anos. A Bíblia diz, a história diz, a ciência diz que quando a estrela é nova, ela é branca. Quando ela é adulta, ela é azul. E quando ela está velha, ela fica vermelha. E de vermelha passa para preto e vira lixo ou esteroide no céu. Diga amém. Então, se ela tem vida, tem alimento. Louvado seja o nome do Senhor, né? A terra tem vida, não, igreja? Então tem alimento. Aleluia. A planta tem vida, também tem alimento. Ou seja, toda a vida do planeta que você encontrar e você vê, tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra, como na água, quem sustenta é Deus. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele sustenta o peixe, Ele sustenta as estrelas, Ele sustenta os anjos. É Ele que sustenta. Agora no Monte Moriá, Ele preparou um cordeiro para Abraão. E ele diz: Abraão, eu quero abençoar você. Eu quero mudar o seu nome. Deus tem uma letra, para o seu irmão. Deus tem uma letra para você. Deus tem uma letra para você. Aleluia. Deus tem a letra C, a letra da cura. Deus tem a letra G, a letra da glória. Deus tem a letra V, o V da vitória. Para Abraão ele tinha a letra A, acrescentou mais uma letra A, chamou de Abrão para Abraão, o pai de todas as nações. De todas as glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus preparou um cordeiro para si. Irmão, o título dessa mensagem é Os Moradores de Moriá. Quem quer ser morador de Moriá? Mesmo você entender, você levanta sua mão, mesmo você entender. Eu quero ser morador de Moriá. Aleluia. O título é Morador de Moriá. Você sabia que no Moriá, lá em Jerusalém, é a cidade que não tem farmácia? Lá, se o empresário abre farmácia, vai à falência.
são pouquíssimas farmácias que tem ali em Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém está edificada em cima de um monte Moriá. Então lá não tem farmácia, porque a cura permeia toda aquela terra. Glória É a Deus, milagre. aleluia. A história diz que lá em Jerusalém, o táxi ele tem 5 anos de validade. Se fosse usar o Uber, o 99 lá, você tem que andar lá de Mercedes-Benz. E ele só durava 5 anos. E só durou 5 anos, todos 5 anos ele tem que trocar de carro. Diga assim, cidade abençoada. Cidade abençoada. Se é abençoada aqui na terra, lá no céu, quem dera, será mais abençoada ainda, né? Aleluia, Jesus. Os melhores banqueiros do mundo vêm da onde? Do Monte Moriá. Diga, do Monte Moriá. No Monte Moriá não tem farmácia, são pouquíssimas. No Monte Moriá tem os melhores banqueiros do Monte Moriá. No Monte Moriá, ali a prosperidade é grande. Então vamos lá no Monte Moriá. Aleluia. Eu estava falando para minha esposa, para a nossa irmandade, assim, eu tenho um desejo muito grande de ser secretário do Senhor, né? Eu Monte Moriá. O ano passado eu estava com dinheiro para ir, né? Aí a esposa disse, vamos para Israel, não, vamos para Jerusalém, não. Vamos comprar o carro. Eu pensei, deixa o carro para lá, vamos para Israel, né? E ela ganhou, né? Mas ainda estou na esperança ainda de ir para Israel, para Jerusalém. Conhecer aquela terra de Deus que nós servimos de tesouro. Aonde ele fez a multiplicação dos pães, sem ter padaria. Aonde ele curou cegos sem ter oftalmologista. Aonde ele curou aleijados sem as muletas para andar. Aonde ele fez o mudo falar, o surdo ouvir. Aonde ele andou sobre as águas do mar. Aleluia. Aonde tudo ele ressuscitou o homem que há 4 dias estava morto. E a ciência tinha esperança, ele ressuscitou. Louvado. Várias coisas na terra abençoada. Então a Bíblia diz que Abraão subiu com Isaac e colocou a lenha, e ali ele colocou ali o seu filho Isaac. Ele provou para Deus que ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Meu Deus. Aleluia, Jesus. É difícil, né? Amou mais o seu próprio Deus do que o seu filho. Mas ele tem profetizado que se ele subisse ao monte, Deus ia prover cordeiro para si. A história diz que ele pegou o cutelo, e quando ele foi para esquartejar o seu filho, ou degolar o seu filho, a história diz que um ser segurou a mão dele e disse: não faça isso, Abraão. Eita Deus. Aleluia. Eu já tenho um cordeiro Glorioso. para prover o sacrifício. Aleluia. Aleluia! E quando olhou, o cordeiro fez, berrou, ele olhou, o cordeiro estava atrás. Aleluia! Então Deus tem um cordeiro para você nesta noite. Aleluia. Deus vai prover, diga, Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai prover. Aleluia, Ele é um provedor. A Bíblia diz que ali foi imolado o cordeiro. E quando Abraão desceu, ele tinha falado para os seus companheiros: eu vou subir, mas eu vou voltar com o menino. Aleluia. A promessa, a fé de Abraão era tão grande, mesmo ele sabendo que ele ia matar o seu filho, mas ele profetizou: eu vou subir, mas eu vou voltar com Isaac. Aleluia. Porque o Deus que eu sirvo não é o Deus homem, é o Deus que provê. Então ele profetizou, quando ele desceu com Isaac. Aleluia. E ali começamos a observar que o Deus da providência ainda é o Deus de hoje. Que a Bíblia diz que é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Aleluia. Então Deus proverá em nossas vidas nesta noite. O Deus que provê, o Deus que manda pão do céu sem ter padaria, o Deus que manda carne para o seu povo, não tem açougue.
Deus que conserva a roupa no corpo aonde não tem shopping. Deus aonde tira água da pedra. É o Deus que servimos. O Deus que manda ar-condicionado no deserto. O Deus que manda luz sem eletropaulo. Glória a Deus. O Deus que faz a grama nascer no deserto. Glória a Deus. Aleluia. Você sabia que a grama nascia no deserto? É o Deus que você vive, irmão. Por quê? O povo que saiu do Egito com gado, diga amém. Amém. Gado como o quê? Relva, capim. Sabe por quê? Cordeiro. Cordeiro como o quê? Relva, capim. Então, o gado e a ovelha come areia, come capim. Então, Deus, ele fez nascer capim Glória a Deus. no deserto, para o gado comer, para o alimento para o povo. Também fez o capim crescer no deserto para o cordeiro Aleluia. alimentar-se. Porque o povo pecava muito no deserto e tinha uma lei: se pecasse no deserto, só tinha uma condição para perdoar o pecado do próximo: era fazer um sacrifício. E para fazer um sacrifício, a Bíblia diz que tem que ter cordeiro. Tem que ter cordeiro. Então, Deus ele provê. É o Deus impossível que nós adoramos. Observando, tem uma pregação sobre o maná. O que é o maná? Né? E é uma pregação, um ensinamento muito rico e de fé. Nós pregamos sobre o maná, mas não sabemos o que é o valor do maná, o que é o efeito do maná e quem faz o maná. Né? Mas o maná é uma providência de Deus. Se nós temos fé, Ele vai estar em nossas vidas. Então, que Deus abençoe nesta noite, nessa palavra. Seja morador de Moriá. Diga assim, Moriá. Diga assim comigo, Moriá. Moriá. Me espere. Me espere. E estou chegando. Estou chegando. Aleluia.